Graças a Deus. Estivemos acompanhando até agora a transmissão da nossa igreja, nosso tabernáculo em Francisco Morato, São Paulo, pela nossa rádio, Doutrina da Mensagem, e agora nesse instante estamos fazendo nossa transmissão a partir daqui de Santiago, Rio Grande do Sul, tanto pela rádio Doutrina da Mensagem, como também pelo nosso canal de YouTube, Diógenes Dornelles. Nós estivemos aqui acompanhando a transmissão. Quero mais uma vez aqui agradecer nossos queridos irmãos, o irmão Rosendo, o irmão Abraão, que fizeram esta parte de louvor e de adoração. Nós tivemos aqui mais de 20 famílias, 22 famílias ou mais aí acompanhando a transmissão pela rádio. E agora estamos começando aqui a transmissão direto aqui de Santiago e também pelo nosso canal de YouTube. Estou aqui dando um tempinho para que os irmãos possam reiniciar seus aplicativos, seja o computador, o celular, para acompanhar novamente pela rádio, ou também aqui pelo nosso canal do YouTube por vídeo. Amém? Já temos aqui algumas famílias acompanhando. Vamos dar mais um tempinho para os irmãos. Amém. Já temos aqui, pela rádio, já temos umas 12 famílias aqui. São Paulo, Natal, temos 2 famílias em Natal, Rio Grande do Norte, 2 famílias lá em Francisco Morato, São Paulo, Rio de Janeiro, Jundiaí, São Paulo, Ananindeua, Pará, Florianópolis, Ipanema, Minas Gerais. Amém, graças a Deus. Preciso saber da parte dos irmãos se a transmissão por vídeo está bem. Irmã Maria José, bom dia pastor, Deus abençoe a todos. Irmão Jusimir, bom dia irmão Jorge, Deus abençoe os irmãos. Amém, eu creio que já estamos transmitindo sim, os irmãos já estão conseguindo acompanhar. Que bom. Vou dar mais um tempinho aí para os irmãos. Quero aproveitar e felicitar o nosso querido irmão Gilberto, lá de Minas Gerais, que está de aniversário hoje. Deus abençoe, irmão Gilberto, que Deus te conceda mais um aniversário com muita saúde, com muita prosperidade. Né? Te escrevi em privado, mas faço questão daqui de externar esse meu desejo para você publicamente. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Amém? Eu creio que os irmãos aí estão um pouco... como que eu vou dizer? Alguns já estão cansados da quarentena, né? Mas parece que há boas notícias chegando aí, não sei. Parece que o governo aí já vai querer logo, logo já liberar pelo menos os comércios, para que volte a funcionar. Os irmãos estão nessa celeuma, né? Muitas famílias estão muito ansiosas, muito preocupadas, né? E o governo também está preocupado, tanto com a saúde do povo, como também pelo lado financeiro, econômico, né? Porque eles não querem que depois do vírus venha algo muito pior, que é uma recessão, né? Mas infelizmente é o que está previsto aí pelas escrituras, pela mensagem do Irmão Branham, né? E que
isso seriam pragas, né? Nós estudamos isso um pouco no culto anterior. Seriam formas de juízo que Deus iria enviar nesses últimos dias. Então essas coisas têm que suceder, infelizmente, né? Irmão Bruno, transmissão perfeita aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Deus abençoe a todos vós. Amém, meu querido. Deus te abençoe, irmão Bruno. Amém, amém. Graças a Deus, irmã Maria. Está dizendo que aqui está perfeito, São José dos Campos, São Paulo. Amém, graças a Deus. Então, como eu estava dizendo, os irmãos aí estão de quarentena, nós já estamos ansiosos aí para que tudo volte ao normal. Nossa oração é que nossas autoridades consigam aí administrar nosso país com sabedoria. Eu sei que não é fácil para eles, né? É uma coisa nova para todo mundo. Eu soube que a última vez que o Brasil sofreu uma quarentena como essa foi em 1917 com a gripe espanhola, né? Então, de lá para cá, se alguém sabia como fazer, né? E claro que a situação é bem diferente de agora. Então, às vezes as autoridades tentam atuar de uma maneira e às vezes quando percebe que não está tendo os resultados que eles querem, eles acabam mudando, né? O Brasil foi assim, outros países também, né? Os britânicos estavam adotando uma outra estratégia, né? Começaram com a estratégia de deixar o povo ser infectado, porque disseram que quanto mais gente for infectado, mais já vai estar se recuperando, vai ser inoculado, já vai estar incólumes para o vírus. Foi a ideia que eles tiveram, e foi a ideia que o Brasil adotou no início. Só que os próprios britânicos que começaram isso viram que não estava funcionando, porque aí o que aconteceu? O sistema de saúde começou a sobrecarregar, muitos tiveram que ir para o hospital, usar ventiladores, usar aparelhos, e viram, olha, não está dando certo. Então, adotaram a quarentena. O Brasil viu que os britânicos mudaram, também mudaram e adotaram outro sistema, como a lá dos coreanos, né, na Coreia do Sul. Então é assim, realmente, eles têm que, é uma coisa nova para eles, nós temos que entender isto, né? E alguns tomaram atitudes extremas, né? Fizeram as quarentenas, como parece que é realmente necessário, ou seja, parte do país tem que parar, parte do país, não todo, né? Infelizmente, alguns aí preocupados com as suas reeleições para prefeituras, né, para dar uma boa imagem de que está preocupado com o povo e tudo e tal, então alguns tomaram atitudes exacerbadas, né, fecharam até restaurantes de beira de estrada. Como é que o caminhoneiro vai passar ali, vai poder comer para poder seguir o seu caminho, né? Fecharam até aí postos de borracharias, né, o caminhoneiro precisa ir para fazer um conserto, um reparo, uma manutenção. Então houve alguns exageros, né? Então que Deus dê sabedoria para nossas autoridades, para que eles possam aí saber como conduzir isto e fazer escolhas acertadas. Como eu disse, né, eles não são obrigados a saber exatamente como fazer, porque é uma coisa nova, né? Quem sabe numa outra epidemia igual a essa, se houver outra, quem sabe já estejam mais acostumados, mais habilitados para saber como lidar, né? A mensagem a Xixá e Morros Maranhão. Deus abençoe a todos os preciosos irmãos. Eu creio que é o irmão Nonato, né, de Maranhão. Deus abençoe, meu irmão. Márcio Tobias, nosso querido irmão Márcio, acho que ele está no Espírito Santo, sim, isso. Deus abençoe a todos que estamos acompanhando em Cariacica, Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Deixa eu ver como é que está aqui a rádio. Como eu disse, nós tínhamos aí mais de 20 famílias, né? Estou dando um tempinho para que eles reiniciem seus celulares, seus aplicativos. Sim, temos umas 16 famílias, alguns aqui agora já estão optando pelo vídeo, né? Rio de Janeiro, 3 famílias, 2 famílias, Morato, Florianópolis, Ananindeua, São Paulo, Jundiaí, Cariacica, Ipanema, Curitiba, Fundão, Espírito Santo. Deus abençoe todas as famílias que estão nos acompanhando agora. Que Deus os enche com a sua graça, com as suas bênçãos, com a sua Shekinah, com a sua glória. Que Deus esteja com cada um de vocês, meus queridos, né? Ele está acompanhando vossas famílias, está atento às suas necessidades. Nossa oração é que Ele cuide de cada um dos seus filhos. Eu creio que Ele fará isso. Amém? Ele não permitirá que nenhum filho seu passe por necessidade. É o que a palavra diz e nós cremos, nós confessamos isto e confiamos nessa palavra. Meus amados, na transmissão que nós fizemos em vídeo domingo passado, eu vi que houve cortes na transmissão, ok? Eu fiz alguns testes ontem para ver como é que estaria e os problemas se repetiram. E fiz outros testes aqui para descobrir onde é que era o problema e vi que o problema não está aqui comigo, não é nos aparelhos, não é computador, não é câmera. Então, ao que tudo indica, é algum problema
com essa rede aí de internet aí fora, ou seja, essa fibra ótica, né? Eu sei que o pessoal fez manutenção esses dias e parece que rompeu um fio, ficamos sem internet, logo reconectaram, mas eu acho que na reconexão alguma coisa não ficou muito bem. Então eu percebi que na transmissão do vídeo há um corte, né? E às vezes são poucos segundos, às vezes são 5 segundos, 10 segundos. Porém eu posso falar muita coisa em 10 segundos. Então você pode perder muita coisa nesses segundos que é cortado. Então eu não sei como que vai estar hoje. É provável, infelizmente, que o problema se repita na nossa transmissão. Então, para que você não perca nada, eu vou sugerir, vou aconselhar você que acompanhe pela rádio, porque pela transmissão da rádio não está havendo esses cortes, é só para a transmissão do vídeo. De qualquer maneira, se você está nos acompanhando e eu ver depois, ao final da transmissão, que o problema persistiu, nós estamos aqui gravando também o MP3, eu vou colocar o link do MP3 no Google Drive, abaixo aí na descrição do vídeo depois para os irmãos, para baixarem um áudio, se caso vocês quiserem ouvir toda a ministração. Porque como eu disse aí, são segundos que às vezes fazem diferença. Tá? Uma palavra aí que você deixa de ouvir, você fica sem entender o que está sendo dito ou o que está sendo lido aqui. Amém? Então só essa recomendação que eu dou para vocês. Se quiserem continuar nos acompanhando pela rádio, eu sei que você não vai ter esse problema, a princípio. Sim? Mas parece que pelo vídeo, infelizmente, isso está acontecendo. E como eu só vi ontem, quase da meia-noite, não deu tempo para chamar um técnico para ir subir no poste para resolver esse problema. Então, é só ao longo da semana aí que nós vamos ter condições de fazer isso. Meus queridos, eu vou querer dar prosseguimento à mesma narrativa que eu usei na semana passada para tentar tratar sobre esses temas aí que estamos vivendo hoje, nessa pandemia, que como vimos aí tem criado pânico, tem assustado as pessoas, tem deixado inquietas, né? E conforme nós vimos pelas escrituras, pela palavra, Deus disse que atuaria dessa forma para as nações, para todos aqueles que fossem rebeldes a Deus e a sua palavra. E eu tentei explicar pela mensagem, pela Bíblia, que é Deus que de alguma forma está permitindo que essas coisas sucedam para aplicar uma espécie de juízo sobre as nações. Como eu disse, por eles terem rejeitado a palavra de Deus. Eu quero prosseguir com essa narrativa, né, nessa nossa ministração de hoje, para que os irmãos possam aí se aprofundar um pouquinho mais. Eu quero aqui trazer mais alguns dados, mais algumas informações na mensagem, alguns pequenos alertas que o Mambrana nos fez, para que nós possamos entender o que está acontecendo. Porque a noiva, pelo menos, ela tem que ficar alerta. Se ela conhece a mensagem, ela tem que ficar a par de tudo o que está sucedendo. Irmão Gerson Amaral de Moura, Deus abençoe, irmão Diógenes. É o irmão que vive lá no Rio de Janeiro, mas é gaúcho, se não me engano. Deus abençoe, querido irmão Gerson, obrigado por estar nos acompanhando. Então é isso, meus irmãos, eu quero tratar sobre esse tema e eu vou dar a ele o título de Morte Espiritual, a Última Praga. Ok? Em todas as eras, Deus enviou pragas quando a mensagem era rejeitada. Nesta última era, não poderia ser diferente. Né? Porém, essa praga é um pouco diferente das outras. Tá? É um pouco pior, digamos assim. Mas antes de nós introduzirmos esse assunto, vamos curvar nossa fonte agora nesse instante e vamos apresentar nossa reunião, nosso culto para o Senhor e uma palavra de oração. Precioso Deus e querido Pai, estamos nesse instante, Senhor, inclinando nossos pensamentos e nossos corações a Ti, na esperança de que Tu esteja nesse instante atentando a mais um dia em que estamos nos focando em Ti, na Tua Palavra, sabendo que somos necessitados de Ti e da Tua Palavra, e nós buscamos a Ti porque não há outro a quem recorrer, não há outro a quem buscar, Senhor. Nós confiamos que Tu nos socorrerá, que Tu nos ajudará mais uma vez, Senhor. E a Tua Palavra, Senhor, ela serve de cura para o enfermo. Ela serve, Senhor, de bálsamo para aquele que está aflito, para aquele que está triste. E talvez muitos filhos Teus estão um pouco aí tristes, Senhor, pelas coisas que estão sucedendo em seu país. Mas este momento, Senhor, que nós estamos agora tentando esquecer as coisas do mundo para nos focar em Ti, na Tua Palavra, para suplicar para que, através da Tua Palavra, Tu nos dê sabedoria e ao mesmo tempo a paz que precisamos para viver esses tempos difíceis que estamos passando. Que Tu possas, Senhor, através desse humilde vaso que aqui está e que se apresenta a Ti de forma humilde para que Tu possas falar por meio dele, que Tu possas
ajudar os teus filhos nesta hora, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa nos esclarecer, possa nos redarguir, possa nos orientar, possa nos guiar. Seja o guia da tua igreja, Senhor, mais uma vez, através da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Veja, o irmão Branham, ele disse para nós que Deus, ele envia para os seus filhos profetas, e esses profetas servem como um sinal justamente para os eleitos, a fim de ganhar e atrair a sua atenção. Nós sabemos que ao longo das eras não houve profetas, né? Só na primeira era e na última era. Nesta última era, Deus nos enviou um profeta mensageiro. E então, conforme o que o irmão Branham nos disse, né, o seu ministério foi um sinal para despertar os filhos de Deus, para atrair a atenção dos filhos de Deus, para que através da sua mensagem, estes filhos, estes eleitos, pudessem então serem como que selados e protegidos por Deus pelas pragas, pelas aflições, pelos juízos que deveriam vir por conta justamente da mensagem que esse profeta traz. Porque quando esse profeta traz uma mensagem para distrair o povo, é para dar a eles segurança, para conceder a eles a graça, a salvação, a libertação, a misericórdia, mas essa mesma mensagem também serve como juízo para aqueles que rechaçam. Mas aqueles que são distraídos, ou são atraídos, melhor, para esse sinal profeta, Deus promete uma salvação, Deus promete consolo, Deus promete proteção. Ele disse que Deus envia os seus profetas para isto. Ele fala isso em algumas mensagens, uma banda cita alguns exemplos da Bíblia, eu quero ler isso para você ver como que ele explicou. Como, por exemplo, na mensagem A Voz do Sinal, 13 de março de 64. Ele diz aqui, a vinda de um profeta é um sinal de advertência de que o juiz está próximo. Então, quando Deus envia um profeta, prepare-se, é porque um juiz está perto de vir. Sempre tem sido assim. Deixe-me apenas citar uma. Olhe para Noé, levantando-se no final. Nos dias do mundo antediluviano, um profeta profetizando. O que foi isso? O juízo golpeou imediatamente após isto. E lembre-se que Deus fez o povo lá de Noé ficar de quarentena antes do juízo. Eles ficaram de quarentena na arca, ficaram um bom tempo ali, alguns dias, e depois o juízo veio. A mesma mensagem que salvou aquela família condenou o povo que ficou lá de fora da arca, que rejeitou participar disso, que rejeitou participar dessa quarentena de Deus. Depois ele vai citar outro caso, Moisés. Moisés foi para o Egito, um profeta vindicado com os sinais do profeta. O que aconteceu? O juízo golpeou o Egito logo em seguida. E lembre-se que também nos dias de Moisés houve uma pequena quarentena ali, porque Deus disse que as famílias deveriam se guardar nas suas casas e que deveriam ser protegidas pelo sangue do cordeiro, que deveria ser colocado nos umbrais. Tudo isso é um tipo, né? Toda família que está debaixo da proteção de Deus, debaixo da proteção do sangue do cordeiro de Deus, eles têm essa salvação das intempéries, das lutas, das pragas, como que os egípcios sofreram. E diz alguns estudiosos que alguns egípcios, reconhecendo que o Deus Israel era o Deus verdadeiro, também fizeram isso. Alguns dizem eles, né? Não sei se a Bíblia está dizendo isso, talvez também diga. Alguns egípcios também sacrificaram o cordeiro, colocaram o seu sangue, ficaram lá dentro dos seus lares de quarentena, e o Espírito passou e não os afligiu. Então isso mostra que é para todos, seja para judeus e gentios. A proteção do sangue do cordeiro é para todos aqueles que o invocam com fé. Isso são tipos. Mas Moisés ele trouxe essa mensagem de salvação. Essa mensagem salva aqueles que são atraídos por esse sinal profeta, mas essa mesma mensagem que salva os eleitos, ela destrói e condena e julga os incrédulos. Aí vai citar depois um outro exemplo. Elias entrou em cena, o profeta, e profetizou a Acabe e aquela nação. Que foi o que aconteceu? O juiz a golpeou logo em seguida. João Batista, a mesma coisa. Ele veio como um sinal, ele era um profeta, ele era um sinal profeta que veio à terra. Ele sabia que quando ele viesse o Messias falaria depois dele, tinha que ser, porque atrair os eleitos, para atrair os eleitos, veja, é para isso que serve os profetas quando Deus envia. O objetivo disto é atrair o povo eleito que está saindo. Então, se você faz parte dessa noiva eleita, desse tempo do fim,
você está sendo atraído por alguma coisa, por algum ministério profético. E só há um ministério profético. Eu sei que alguns são atraídos por outros profetas, mas são os Janes e Jambres, né? Mas a noiva de Cristo não é distraída por essas outras vozes. Ela não dá ouvidos a outras vozes. A noiva eleita de Cristo dá ouvido apenas à sua voz, à voz do seu pastor, melhor. Né? E aqueles profetas que Deus envia para isto, para atrair a sua atenção. Então ele disse, é isso que Cristo fez. Ele disse, Jesus também fez isso. Jesus veio do mesmo modo, fazer que o eleito fique pronto para ouvir a voz de Deus. Jesus esteve aqui para que o povo ali eleito desse atenção à voz de Deus e seu Pai. E é para isto que serve o sinal profético. Fazer que o eleito se apronte. Não os outros. Nunca ouvirão isto. Há um povo que não vai ouvir. Há um povo que não vai dar mínima atenção para o profeta, para o mensageiro, para a sua mensagem. Eles vão dar mínima. Aqui ele diz, ele frisa isso. É o eleito, é para o eleito que é chamado. Então Deus envia isso. Ele vai falar isso em outras mensagens. Eu creio que não preciso ler tudo aqui. Uma outra mensagem também, ele vai dizer a mesma coisa. A voz do sinal. O sinal é para atrair atenção, preparar os eleitos e sair do caminho antes que o juízo chegue. Então, essa é a última era da igreja. E é uma era que vai sofrer aí um grande juízo. Mas antes que isso acontecesse, Deus envia então um profeta, um sinal profeta, para advertir a noiva, a igreja, para que eles possam sair incólumes desse juízo. Então, em cada era, Deus envia aí uma mensagem, e essa mensagem ela traz misericórdia para aqueles que são atraídos por ela, mas traz também condenação, pragas, juízos para aqueles que, como disse aqui no Mombrana, não vão dar ouvidos. Há um povo, nós estudamos isso semana passada, que são preparados para a perdição, não vão dar ouvidos. Eles criam um clima, uma atmosfera de destruição. E Mombrana diz que Deus não pode destruir até que o mundo esteja nessa atmosfera. E ela está. As pragas, os vírus, tantas coisas que estamos vendo aí, mostra que o mundo está nesse espírito para ser julgado, para ser condenado. Mas foi isso que Mombrana disse. Deus envia sua mensagem para isso, para trazer misericórdia e juízo. Ele disse isso numa mensagem que não temos traduzida, a Escritura na Parede, 18 de junho de 58. Em cada era, na junção de cada era, sempre houve alertas antes do juízo. E se as pessoas desprezam os alertas, nada mais resta a não ser o juízo. Há somente duas coisas, misericórdia e juízo. É isso que a mensagem traz. É isso que o profeta traz. Porém, veja, Deus ele se utiliza de inúmeras maneiras para operar esses seus juízos. Deus pode fazer isso acontecer de diversas maneiras. Deus não tem uma forma única de operar. Ele pode utilizar, ele tem um padrão, é verdade. E ele pode usar aí de diversas maneiras. Ele tem várias ferramentas aí à sua disposição. E uma delas, que você vai ver ao longo da história, e que estamos vendo se repetir de alguma certa forma, é de usar nações incrédulas, isso mesmo, nações incrédulas para depois assolar e destruir as outras nações. Deus fez isto. Quando as 10 tribos do norte, lá de Israel, quebraram a aliança com Deus, o que foi que Deus fez? Deus usou uma nação incrédula como sua ferramenta para trazer juízo para aquelas 10 tribos. Os assírios vieram lá e tomaram conta de toda a parte norte. Todas aquelas 10 tribos foram tomadas, foram dominadas pelos assírios. Deus permitiu isto. Ele usou aquela nação ímpia, pagã, como sua ferramenta. Mas aquelas 2 tribos do sul, né, de Judá e Benjamim, foram salvas, né, daquele movimento ali. Mas o que foi que aconteceu mais tarde? Essas últimas 2 tribos restantes lá do sul também quebraram a sua aliança com Deus. No tempo do reinado do rei Zedequias, se eu não me engano. E antes que acontecesse alguma coisa, Deus, através dos profetas, alertou o rei para que ele se entregasse a uma nação que Deus já havia levantado para dominar e conquistar, que era a Babilônia. Mas o rei Zedequias se recusou, ele foi duro, de coração duro até o final. E isso só trouxe desgraça para aquelas 2 tribos, para a região lá do sul. Né? Nabucodonosor foi uma ferramenta de Deus para trazer juízo a todo Israel. A Babilônia arrasou com Jerusalém, acabou com as muralhas, com a cidade, com o templo, e o povo todo foi levado cativo para a Babilônia. Deus fez isso, Deus usou, levantou a Babilônia para fazer isso. Deus fez isso no passado. E nós sabemos que nosso Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Sim ou não? Nosso Deus não é apenas um Deus de história, um Deus histórico, ele é um Deus presente. Amém?
Então ele pode fazer isso outras vezes, ou seja, ele pode levantar potências, como usou a potência babilônica, a grega, a romana, ele pode levantar outras potências nos dias de hoje, ou mais futuramente, mais adiante, para trazer problemas aí, para assolar outras nações, para aplicar os seus juízos. Deus pode usar, ele fez isso como uma ferramenta sua, e ele pode continuar fazendo isso hoje. E eu estou dizendo isso porque o irmão Branham nos alertou de que Deus haveria de fazer algo assim. Amém? Eu só estou dizendo isso para que você fique atento aí com as coisas que estão acontecendo. Eu quero trazer à sua memória uma coisa que o irmão Branham disse que deveria acontecer, que nós deveríamos ficar atentos. Ele falou de 3 cortinas, você está lembrado disso? Eu fiz uma pesquisa, eu separei um texto, depois vou publicar para que vocês leiam, eu não vou ler tudo que está aqui, mas eu analisei todas as ocasiões onde ele menciona essas 3 cortinas. O irmão Branham disse que era para nós atentar para 3 cortinas, a cortina de ferro, a cortina de bambu e a cortina púrpura. Né? Purple curtain. A tradução seria cortina púrpura ou cortina roxa. Deixa eu ler para você onde foi que ele, pela primeira vez ele mencionou isso. Foi na mensagem conferência do dia 25 de novembro de 60, que por coincidência é uma mensagem que eu traduzi. Certo? Eu traduzi essa mensagem porque foi neste dia que uma banda pregou essa mensagem, foi em Shreveport, Louisiana, que minutos antes uma irmãzinha que vivia ali, que era uma profetisa, ela foi tomada pelo Espírito, e ela profetizou ali que Deus enviaria o seu servo para o Brasil para trazer a mensagem. Né? Aí alguns se apropriaram dessa profecia e cada um aplica de uma forma diferente. Foi ali, neste culto. Né? Depois uma banda chega e prega essa mensagem. Olha o que uma banda vai dizer aqui. Ouça-o, assim diz o Senhor. Não é minha palavra, não é minha interpretação das Escrituras, foi o que o Senhor Deus me disse. Isso é o assim diz o Senhor. Arrependa-se. Eu prevejo 3 cortinas. No nome do Senhor, há uma chamada cortina de ferro, que será a Rússia. Observe a China vermelha, essa será a cortina de bambu. Elas são horríveis, mas observe a cortina púrpura, que está surgindo nos Estados Unidos e no mundo, o Império Romano, o mais cruel de todos eles. Então o Mambana aqui está falando, e não é ele que está falando, são palavras de Deus, hein? Deus aqui usa os termos que eram usados naquele tempo. A cortina de ferro, esse termo cortina de ferro, era um termo que era usado naquele tempo para se referir ali à União Soviética, já extinta hoje, né? Que estava ali dominando ali aquela região com o comunismo, e principalmente na Guerra Fria, e não somente, como eu disse, ali na própria União Soviética, mas também os países ali do leste europeu. A Alemanha, quando uma parte ali foi conquistada, depois tiveram que fazer uma muralha, né? Um muro lá em Berlim, para dividir entre as duas Alemanhas, a socialista e a capitalista. Depois aqui é mencionada a cortina de bambu, que também era um termo que era usado naqueles dias. Deus usa o mesmo termo aqui, para que todos soubessem do que ele estava falando. Cortina de bambu era uma referência ali aos países comunistas do leste asiático, que envolvia a China e alguns outros países pequenos, alguns dos quais nem sei se hoje ainda são comunistas, não sei. Envolve Taiwan, Singapura, eu creio que a Coreia do Norte, que eu sei que é comunista. Então a cortina de bambu envolve a China principalmente, né, esse bloco aqui, e mais alguns outros países. Mas também menciona aqui a cortina púrpura, que é o reinado do anticristo. Então aqui uma banda diz que Deus estava usando ele para chamar a atenção do povo, para atentar para essas 2 cortinas aqui. Veja o que a Rússia vai fazer, veja, fique atento ao que os chineses vão fazer, as cortinas de ferro e a cortina de bambu. Então, Deus estava alertando, fique de olho, né? Fique atento aí ao que essas 2 nações podem fazer. Então veja, embora aí a Rússia tenha abandonado o comunismo, dizem, porque dizem que hoje é capitalista, ela é digna de atenção ainda, viu? Porque embora não seja mais um país comunista, o regime que está lá é um regime autoritário. E um regime autoritário é quando um presidente dita regras e o povo tem que obedecer, senão vai para a cadeia, vai preso, é penalizado. É quase que uma ditadura, não é muito diferente do que a Rússia comunista de antes. Então, é um regime estranho. Eles dizem que são capitalistas, não são mais socialistas, mas o regime é autoritário, que é digno do socialismo, né? Do comunismo. Agora veja, então quando o Mambana disse que nós deveríamos prestar atenção total a essas 2 cortinas, então era para nós ficarmos atentos ao que esses russos
e os chineses fariam nos últimos dias. Outra mensagem. A era de Pérgamo, 7 de dezembro de 60. Eu não lhes avisei outro dia de que existem 3 cortinas? Eu não sei quanto tempo vou viver, mas lembre-se disso, como já disse, há muitos anos. Observe a Rússia. Há 3 cortinas, lembre-se, há uma cortina de ferro, há uma cortina de bambu, a China vermelha, assim por diante, quer dizer, a China e outros países que compõem esta cortina, e a cortina púrpura. Observe essa cortina. Esse é o enganador. Então aqui ele está dizendo que nós deveríamos atentar a isto. Né? Eu vou ler mais algumas mensagens, ele vai dizer a mesma coisa. Porque ele diz que Deus chama atenção para isto porque era uma forma de você entender que o comunismo iria se alastrar pelo mundo. Na outra mensagem, o Messias, ele chama atenção para isto. Nós estamos no tempo do fim. Vemos todas essas coisas acontecendo. Vemos nossa nação simplesmente em falência. Vemos o nosso mundo em falência. Vemos o comunismo varrendo um espírito ímpio chamado de cortina de ferro. Vimos um aumento na China chamada cortina de bambu. Depois vemos uma elevação chamada cortina púrpura, a cortina romana, dominando o mundo. Então veja, o comunismo é uma ideologia que foi criada aí por Marx e outros, né, para justamente afrontar Deus. Deus tem sido afrontado através dessas ideologias, através desses pensamento ideológico de que a religião é o ópio do povo, porque eles Marx usava esse argumento assim. Então é um sistema que combate a religião, combate a fé. Isso tem trazido muitos transtornos. E isso tem se alastrado de diversas formas. E tem atingido aí a política, e hoje você tem visto a mesma coisa na imprensa, nas escolas, na política, nos governos. Agora, eu quero chamar a atenção para o que o irmão Branham disse aqui, porque ele disse que isto é um espírito ímpio. Né? Eu quero chamar a atenção para isso porque foi a mesma designação que o irmão Branham também havia dado para o unicismo. Ele disse que o unicismo era eivado de um espírito ímpio dogmático. Né? Onde que ele disse isso? Na mensagem Aliança de Abraão confirmada. Eu digo, algumas pessoas dizem que ele é um só Jesus. Você está enganado aí. Eu não tenho esse tipo de espírito em mim. E existe essa coisa ímpia e dogmática. Não, senhor, eu não sou unicista nem um pouco. Então aqui o irmão está dizendo, o unicismo é um espírito ímpio. E ele usou esse mesmo termo para se referir aí ao comunismo. É um espírito ímpio. Né? Então, agora, veja, tente imaginar um crente da mensagem, unicista e ao mesmo tempo esquerdista, né? Que é admirador aí das ideologias sócio-esquerdistas. Existe isso, Mandioca? Existe. Existe, eu tenho visto isso aí. Né? É uma mistura, é uma combinação peçonhenta, venenosa, mortal, eu diria. Né? Já não basta você ter aí alguém que nega que Deus tem um filho, e ainda, né, usar as mesmas ideologias que vão contra todas a fé, as tradições, a fé judaico-cristãs. O socialismo, o comunismo é contra tudo isto. Né? É um extremismo muito forte. E infelizmente nós temos visto isso também dentro da mensagem. Amém. Outra mensagem vai dizer aqui a mesma coisa. A marca da besta é o selo de Deus número 1. Existem 3 cortinas. Digo isso no nome do Senhor. Não esqueça. Há uma cortina de ferro, uma cortina de bambu e uma cortina púrpura. Observe a cortina púrpura. Fique de olho nisso. Ok. Agora veja. Embora o Umbanda diga que Deus nos pediu para nós atentarmos a isto, né? Observe o reino da Rússia. Observe os chineses. Ao mesmo tempo que o Umbanda disse que Deus nos chamava a atenção para isso, ele também disse que nós não deveríamos ficar com medo disso. Que nós não deveríamos ficar preocupados. Não é uma coisa que você deve atentar como que isso vai ser perigoso para você, que isso vai, de alguma forma, aí, atrapalhar a tua vida, a tua fé. O Umbanda disse que nós não devemos temer o comunismo. Nos dias do irmão Branham havia vários ministros dizendo que o comunismo era o anticristo. O irmão Branham tentava acalmar, dizendo, não se preocupe com o comunismo. Devemos atentar, sim, realmente eles fazem muito barulhos, há um rastro de destruição por onde essa ideologia passa, é verdade, mas você não deve temer isso.
O comunismo não é o anticristo. O anticristo é uma coisa muito pior que ainda está por vir. Nada se compara. O comunismo é nada comparado com que a cortina púrpura é quando ela estiver em plena ação aí. Então ele disse, não tema os comunistas. Ele disse isso em algumas mensagens, eu quero ler. A restauração da árvore noiva. Deixa eu corrigir aqui. Há uma cortina de ferro, há uma cortina de bambu, há uma cortina púrpura. Irmão, não tenha medo de nenhum deles, mas observe a cortina púrpura. Ela está assentada aqui no trono hoje, neste país. Lembre-se assim, como Acabe e Jezabel atrás dele. A Bíblia chama a Igreja Católica de Jezabel, a prostituta, e Acabe não era um sujeito mau. Não digo que o Sr. Kennedy não seja um bom homem, um homem bom. Eu não sei nada sobre ele. Ele é um homem. Isso é tudo que eu sei. Ele é o presidente. Eu creio que ele será um bom presidente. E parece que foi. Tanto é que hoje Kennedy é admirado por todos. Tanto por democratas como pelos republicanos. E Kennedy era um democrata. Só que era um democrata muito estranho para o padrão dos democratas. O democrata é uma extensão, segue a linha esquerdista. Né? É difícil até de explicar isso, né? Eles não são exatamente comunistas, mas são de esquerda, ou seja, eles têm ideais progressistas. Então veja, o comunismo ele tem várias ramificações, por isso tem que ficar atento. E Kennedy, apesar de ele ser esquerdista, ele era conservador, uma coisa difícil. Né? Como são os republicanos. Então ele cortou muitas taxas, muitos impostos, que é coisa que os socialistas adoram, eles gostam de colocar várias cargas tributáveis em cima do povo, né? Porque eles sabem que o sistema socialista só se mantém através do sofrimento do povo, do trabalho, né? Então eles aplicam muito, e Kennedy não gostava disso. Por isso que ele é muito admirado hoje. Tanto por um como por outro. Ok. Mas veja, ele está chamando a atenção aqui disso, né? Não é para você temer este povo. Ele vai dizer que, noutra mensagem, existem 3 cortinas. Ao deixar você esta tarde, eu deixo isso com você. Lembre-se, existem 3 cortinas. Uma delas é a cortina de ferro, uma delas é a cortina de bambu, China e assim por diante. E depois uma cortina púrpura. Não tema a cortina de bambu ou de ferro. Não tenha medo do comunismo. Oh, o comunismo é o anticristo, irmão Brana. Não tenha medo disso. Fique atento, eles vão criar barulho. Eles vão trazer confusão. Mas saiba que são ferramentas nas mãos de Deus para isso, porque ele disse que ia fazer isso. Ele ia trazer pânico, ia trazer confusão, ia trazer pragas, ele vai usar até mesmo isso. Ele pode usar isso. Ele não usou nações no passado, incrédulos, ele pode fazer a mesma coisa hoje. É disso que estamos tratando aqui, certo? Mas ele disse, não tema eles. Né? Então, uma banda vai dizer, então para que eles estão aí? Para que serve isso, o comunismo, suas ideais, sua ideologia, seus feitos, suas obras, para que serve tudo isso? Para distrair os incrédulos, de todas as maneiras. Eu quero chamar a atenção disso, porque é algo importante que o profeta vai dizer aqui, porque a noiva não é distraída, a noiva não é enganada, a noiva não vai temer isto aqui. É uma mensagem que não temos traduzida, hein? Eis que o maior que Salomão está aqui, 21 de julho de 62. Deixe-me explicar isso, espero que meu relógio não apareça muito rápido. As pessoas hoje estão morrendo de medo do comunismo. Você devia se envergonhar. Você é um cristão com medo de comunistas? Bem, do que você tem medo do comunismo? Quero que qualquer teólogo, qualquer estudioso da Bíblia me mostre onde o comunismo governará o mundo. É uma declaração forte que uma banda aqui está fazendo. Ele está dizendo aqui para você, nenhuma nação comunista jamais governará o mundo. Ele está dizendo, não é que está na Bíblia que você vai ver isto. Eu digo, o romanismo governará o mundo de acordo com a Bíblia. Observe a isso. Não observe as cortinas de ferro e de bambu, mas observe a cortina púrpura. Não tenha medo dessas 2 cortinas. Não tenha medo dos russos, não tenha medo dos chineses. Né? Você tem que atentar para algo muito pior que vai vir. Essa é a que você vai atentar. Nunca se preocupe com isso. Não se preocupe com os comunistas. Apenas marque isso e diga, o irmão Bana disse isso. Amém? É o que estamos fazendo. Ele disse isso para nós fazer, e nós vamos fazer. Estou fazendo isso. Estamos registrando aqui em áudio, em vídeo, em texto. O irmão Bana disse, não se preocupe. E eu creio nisso. Eu descanso nesse alerta, nesse conselho, advice, que o irmão Bana aqui está fazendo. Não se preocupe. O irmão Brana disse isso, e coloque isso na sua Bíblia, e veja se está certo.
O comunismo nada mais é do que uma ferramenta na mão de Deus, tocando assim, tocando bem melhor. Ele vai usar os russos, vai usar os chineses, vai usar quem ele quiser, né, para aplicar juízo. Bem, não vai dar em nada. Isso é exatamente correto. O comunismo, o sonho dos comunistas é governar o mundo. Mas aqui o Umbanda está dizendo, isso não vai dar em nada, eles nunca vão conseguir. Isso é uma utopia, é um sonho deles, que nunca vai se tornar em realidade. Nunca, jamais. Os russos tentaram por 70 anos, parece, que foi o tempo que durou lá esse regime. Não deu certo, porque não funciona. O comunismo lá acabou como? Como que acabou o comunismo? Não houve tsunami, não houve nenhum vírus lá para acabar com dizimar o povo, nenhuma peste, não caiu um meteoro. Então como é que acabou lá o comunismo? De podre. É um sistema podre que não se sustenta por si mesmo. Né? E se acabou, isso confirmou o que uma Umbanda disse. Isso não é de nada, eles não são de nada. Ela aqui vai dizer, não tenha medo disso, isso é algo... Olha, presta atenção no que uma Umbanda aqui vai dizer. Isso é algo para distrair você, para tirar a tua atenção. Então tem muita gente que está preocupado aí com os chineses, com os russos, ou o que os comunistas estão fazendo. Isso é para te distrair. Se você é noiva, você não se distrai, você não tem medo. Né? Como eu tenho dito, os eleitos não temem más notícias. Amém? Mas os leitores da Bíblia e os homens que amam a Deus ficam com o que a Bíblia diz. Amém? Nós não nos distraímos com essas coisas. Né? Então essas coisas que eles fazem aí, né? As nações comunistas, seja a Rússia, que talvez não é mais, e os chineses que estão aí, com esses vírus que eles criam no laboratório, que se não sei sair de propósito, foi acidental, não sei, não nos interessa, mas de alguma forma é o que está acontecendo. Faz parte dessa cortina de bambu. E isso faz o quê? Para distrair a atenção do povo, para tirar a paz do povo, para focar sua atenção em outras coisas, para você ficar em pânico, para você ficar confuso, porque uma Umbanda disse, e a Bíblia também nos diz que Deus usaria essas ferramentas para isso, para criar pânico, e ele vai usar até potência para fazer isso. Usou isso contra Israel, usando Babilônia, usando a Síria, vai usar hoje a mesma coisa, irmãos, não muda. Deus atua da mesma forma, né? Para distrair, para tirar a paz de alguns ficam perplexos, ficam aterrorizados, assistem notícias, televisão, o eleito não dá atenção a essas notícias, noticiários, você não fica atento a isso, né? Por que eu vou ficar perdendo meu tempo ligando uma televisão para ver notícia? Eu fico me informando, não sou aqui totalmente ignorante. A gente tem que se informar, obviamente, certo? Mas isso não vai te tirar a tua paz. Isso não vai te gerar medo. Se você é um eleito, você não tem medo dessas coisas. Aqui uma Umbanda diz, não tenha medo, não se preocupe. Isso não é nada, é só uma distração. E o que mais tem aí? A maioria do povo está tudo distraído, tudo confuso, tudo desesperado, em pânico, né? Mas nós não. Nós não estamos. Então veja que uma Umbanda disse que Deus envia então um profeta para atrair a atenção dos eleitos. Não foi isso? Nós começamos no início dizendo isso. Deus envia um profeta, uma mensagem para atrair a atenção. E aqueles que não são atraídos, uma Umbanda disse, é porque não foram chamados para isso. Então eles são atraídos por outra coisa. Eles são distraídos por essas ferramentas de juízo aí que Deus usa, né? E é o que está acontecendo, meus queridos. Então, nós temos que nos recordar que Umbanda disse que recebeu de Deus uma visão da noiva. Né? Ele viu a noiva desfilando, que ele viu por interpretação da visão, que era os cristãos primitivos. Depois desse desfile veio um outro desfile de um monte de mulheres mal vestidas e disse que eram várias nações e a mais mal vestida era a América, que tipificava as igrejas atuais ali dos Estados Unidos e de outros países. Né? E depois desse desfile ele voltou, ele viu que veio um outro desfile idêntico ao do primeiro. E ele, por interpretação, entendia que era a mesma igreja alfa, agora se repetindo no ômega. Deus separando um povo, uma noiva, para mostrar uma mesma fé, uma mesma postura de santidade como o primeiro povo. Deus mostrou isso para ele uma visão. Mas se recorde que nessa mesma visão, Umbanda diz que viu no finalzinho do desfile, da noiva, né, algumas saindo da fila. Ele disse que alguma coisa estava distraindo elas, olhavam para um lado e a hora de marchar não olhavam para frente e se distraíam e caminhavam para o outro lado. E diz que na visão Umbanda se via gritando para aquelas irmãzinhas ali, volte para a fileira, pare de se distrair. Né? Isso é uma visão que Deus deu para o profeta e que eu vejo que está se cumprindo. Nós temos pessoas que são da igreja, que são da noiva de Cristo, mas têm se distraído.
há irmãozinhos aí que são eleitos, eu quero crer que são eleitos, mas mesmo assim são distraídos. Têm sido distraídos, têm permitido que eles sejam distraídos por ismos, né? Por doutrinas erradas, doutrinas da Trindade, outros são distraídos pelo unicismo, pela unicidade, outros são distraídos pelo arminianismo. Eu tenho livre-arbítrio, eu decido o que eu quero fazer, eu decido, eu escrevo o meu destino. São distrações. São distrações. Né? Outros ismos, como esse do messianismo, o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua HaMashiach, e se você não usar o seu nome, Deus não vai te abençoar, Deus não vai fazer nada para você. São distrações. E são membros da noiva. Irmão Branham disse que ele viu alguns se distraindo, ele disse, volte para a fileira. Então a mensagem, ela atrai a atenção da noiva para que ela não se distraia com os ismos que estão aí. Pelas cortinas de bambu, cortina de ferro, seja o que for. Há um monte de distração. Esta é a era mais enganosa, essa é a era das distrações. Então, é um momento de nós tomarmos muito cuidado melhor, porque o profeta disse que isso ia acontecer. Deus mostrou para ele uma visão. Mesmo membros da noiva iriam se distrair aí por esses ensinos, por essas distrações. Ok. Então veja, numa outra ocasião que nós estudamos, né, as advertências do irmão Branham de que Deus derramaria os juízos temporários sobre a terra, né? Essas coisas que estamos vendo, esses vírus e coisas, essas pandemias, são juízos temporários conforme nós estudamos. Alguns podem pensar, agora o mundo vai acabar, agora é o fim. Eu creio que isso ainda são sinais de coisas piores ainda que estão por vir. São juízos temporários. Né? É o princípio das dores, sinais dos princípios das dores aí que estão chegando. E Deus está permitindo isso, porque é Ele mesmo que usa essas ferramentas aí, dessas cortinas, para promover essas distrações, para promover os seus juízos, enviando aí as suas pragas, os seus vírus, né? Como esse vírus chinês que está por aí surgindo, que está assolando vidas e que, pelo que tudo indica, vai assolar aí também muitas nações, criando recessão econômica. Todas essas coisas estão acontecendo por meio dessa cortina de bambu, né? Foi dessa cortina de bambu que surgiu esse vírus aí. Irmã Branham disse que Deus mandou você ficar atento, observe. Então, isso está em vigor hoje ou não? Isso está se cumprindo ou não? Veja, Deus disse para ele. Então, não era uma interpretação do irmão Branham, era o assim diz o Senhor. A cortina de bambu está aí, para criar bagunça, para criar alvoroço, confusão. E onde o comunismo passa, ele faz isso. Ele cria confusão, ele passa um rastro de destruição, como eu disse, e alguns ficam em perplexidade, ficam em pânico, alguns aí ficam paranoicos, né? Porque é uma distração para o povo. O povo não sabe o que fazer, não tem uma referência, mas o irmão Branham disse que a igreja não é distraída por essas coisas. Isso não distrai a noiva, porque o foco dela continua na palavra de Deus. E é por isso também que o irmão Branham, ele disse que nós deveríamos ficar de olho, então, no que os chineses fariam, no que os russos fariam, porém nós não devemos permitir que isso distraia o nosso foco. Para que nós devemos olhar essas coisas, observar, ficar atento apenas para que você veja que a palavra profética que Deus deu ao seu profeta está se cumprindo. Está se cumprindo em nossos dias. Ok? Mas eu quero chamar mais uma vez a atenção para isso. Eu tenho que repetir isso, porque pode ser que o vídeo está sendo cortado de novo, como alertei que está havendo cortes. Vou repetir, caso isso, quando eu falei, foi cortado. Branham disse que não pode haver nenhuma nação comunista governando o mundo. Esse é um sonho, um desejo de todos os comunistas, mas isso nunca vai suceder. Em 2017, parece que foi nesse ano, que esse esse presidente da China, né, Xi Jinping, ele fez um vídeo, está sendo muito divulgado agora, ultimamente, e alguns colocam como se fosse o pronunciamento dele recente. Não, foi de 3 anos atrás. Há um vídeo que estão divulgando de 3 anos atrás, como se fosse agora. Nesse vídeo, esse presidente aqui, Xi Jinping da China, ele está dizendo ali que ele vai se tornar uma grande potência, a China vai se tornar a maior potência do mundo e vai liderar todas as nações e vai conquistar as nações. Ele chega a dizer, goste você disso ou não, nós conquistaremos, nós venceremos, nós seremos superiores. Por que esse comedor de morcegos disse isso? Porque ele não sabe que uma vez teve nessa terra um profeta de Deus que disse que nenhuma nação comunista jamais governará sobre as demais. Nunca, isso nunca vai acontecer. Nunca aconteceu e nunca acontecerá. Isso é pura soberba, isso é puro blefe. Por isso Branham diz, não tema os comunistas. Outra mensagem aqui, hoje essa escritura está cumprida.
Alguns estiveram comigo lá onde o Senhor desceu em um turbilhão e rasgou a montanha ao nosso redor, cortou as copas das árvores, soltou 3 explosões e disse: o juiz está indo para a costa oeste. Eu lembro que eu mencionei isso no nosso estudo anterior, né? Deus usou seu profeta para promover juízo. 2 dias depois, o Alasca quase afundou sob a terra. E desde então, de um lado para o outro da costa, os arrotos do juízo de Deus contra essa tela espiritual. Há uma cortina de ferro, uma cortina de bambu e há uma cortina de pecado. Então, o que o irmão Branham está dizendo? Olha, Deus começou a promover um juízo. Começou lá no Alasca com o terremoto, ou seja, Deus vai usar sinais, vai usar natureza, vai usar cataclismas, mas ele vai usar também potências, como usou no passado. Então fica atento aí com o que vai acontecer com essas cortinas que estão aí. Né? Então uma cortina de ferro, de bambu, a civilização viajou com o sol, o mesmo acontece com o evangelho. Eles vieram do leste e foram para o oeste, como o sol vai, e agora está na costa leste. Não pode ir mais longe. Se for mais longe, voltará ao leste novamente, e não pode. O que o Mabana aqui está dizendo? Veio do Oriente, chegou no Ocidente, e não espere que volte para lá, porque alguma coisa lá no Oriente aconteça. Esqueça o Oriente. Né? O Oriente não vai fazer nada contra você. Fique atento com esse governo do anticristo aqui do Ocidente. Então, esqueça-se um chinês lá, ou seja lá, qualquer outro de outro país lá do Oriente, diga eu vou conquistar, vou dominar. Não, não, isso não vai acontecer. Tá? O governo anticristo é um governo que vai surgir aqui entre o Ocidente, Europa, América, vai ser por aqui. Então, não atente para o Oriente, é isso que o Mabana aqui está dizendo, não vai voltar para um lado. Né? É neste Ocidente que o anticristo vai implementar o seu reino. E este vai ser o pior governo de todos. Por que vai ser o pior de todos? Porque não vai ser apenas sócio, político, vai ser religioso também. E por isso que vai atrair a atenção de todos. E vai ser outra grande distração. Mas a noiva não vai ser distraída. Tanto é que nem vai ter tempo, segundo o Mambana, a noiva vai ser distraída, porque a noiva vai ser levada daqui antes. Eu quero crer que o Mambana disse, eu vou ler aqui o que ele escreveu no livro das Eras, é a verdade. Está lá na página 341. Antes que o anticristo em pessoa assuma o comando, o espírito do anticristo já está aqui. Mas vai haver um dia que ele vai se encarnar. Pode ser até que nós possamos, aqui um resquício da noiva, veja ele lá se manifestando. Mas antes que ele comece a conquistar ou fazer alguma coisa, Mambana disse, antes que o anticristo em pessoa assuma o comando completo desse sistema mundial de igrejas, ou seja, antes que a apostasia da cortina púrpura tome forma, né, a verdadeira igreja será tirada deste mundo. Porque, veja, isso não é para nós. Eu expliquei no culto anterior. Nós já fomos purgados. Nós não temos que passar por uma outra condenação, por um outro juízo. Estamos escondidos debaixo do sangue do Cordeiro. Nós colocamos no umbral da casa. Estamos protegidos. Estamos em quarentena. Estamos dentro da arca. Estamos protegidos. A mensagem que nós recebemos e vamos usufruir disso, de misericórdia, de libertação, de graça. Isso é para nós. Né? Então nós não temos com o que nos preocupar. Ele disse aqui, Deus arrebatará a sua noiva. A verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus arrebatará a sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro, antes que essa cortina púrpura aí seja desvendada. Então, nem com ela devemos nos preocupar, não é verdade? Nem com ela. É o que eu estou entendendo aqui. Mas veja, aqui ele está frisando mais uma vez. É uma declaração audaciosa que ele está fazendo. Esqueça o comunista. Nenhum governo comunista vai governar este mundo. Mas será o governo do anticristo. Ele vai fazer isto. Sob a permissão de Deus. Será também uma outra ferramenta, de uma certa forma. E diz Mambana que ele vai usar aquelas outras ferramentas para também destruir a Babilônia. Ele disse isso. Mas ele disse, esse é o governo que vai realmente governar. Os outros não. Cortina de ferro não, cortina de bambu não. Mas a cortina púrpura sim. Mensagem super sinal, 8 de julho de 62. O romanismo vai governar, de acordo com a Bíblia. Existem 3 cortinas hoje. A de ferro, a cortina de bambu e a outra é a púrpura. Essa é que vai governar. Você não vê a coisa toda voltada para ela? A menos que venha uma apostasia, o homem do pecado não pode se revelar. Os comunistas da monidão, da igreja, insignificância, andam por aí. Mas o grande estrago, a grande destruição virá com esse outro governo. Amém. Eu não vou ler tudo que está aqui, mas eu quero ler isso aqui, isso aqui é interessante, eu quero chamar atenção para isso que o Mambana vai dizer aqui. Mensagem absoluto. Presta atenção no que ele vai dizer aqui. Eu disse, existem 3 ismos que surgiram. Nazismo, fascismo e comunismo. Eu disse, presta atenção nisso aqui agora, hein? Escute isso aqui. Esses ismos girarão e se transformarão em um, e será o comunismo. Ele não disse que o fascismo ia acabar e nem muito menos o nazismo.
Ele disse isso? Ele não disse. Ele disse que esses dois ismos, nazismo e fascismo, não é isso? Seriam transformados em comunismo. Então todo sócio comunista aí, todo esquerdista, ele tem um pouco de nazista e tem um pouco de fascista. Ainda que eles acusam os governos de direita de serem nazistas, fascistas, taxistas e tudo mais. Eles que são isso. Eles são isto. Umbanda diz que essas outras ideologias, aqui nazismo, fascismo, tudo seria transformado, né, juntado no comunismo. Tanto é que uma vez eu divulguei em uma rede social, e o Facebook não gostou, até tirou depois a imagem que eu coloquei, e eu coloquei de volta, e parece que está lá, não tiraram dessa vez. Eu coloquei lá uma foto de uma moeda que foi cunhada em 1934 pelo Partido Nazista, em homenagem ao Dia do Trabalhador. Nessa moeda, com o sinal da suástica do nazismo, tem uma águia, e em cada lado, em cada asa de uma águia, do lado tem um martelo e uma foice, que é o símbolo do comunismo. Os símbolos do comunismo numa moeda nazista. Isso aqui deixa os comunistas aí enlouquecidos, porque eles querem dizer que o povo de direita, que é nazista, que é fascista. Umbanda disse, não. Os comunistas que são os nazistas. Eles são os nazistas, eles são os fascistas. Né? Agora, por que eles não admitem isso? Porque é um espírito ímpio dos profetas. Eles estão cegados, exatamente como o unicista. É um espírito ímpio que estão cegados para a verdade. Tente esclarecer um esquerdista, tente esclarecer para um unicista. Estão cegados, coitados. Estão distraídos por isso. Mas uma banda disse que foi para este propósito. Foram colocados para este propósito. Amém? Aí uma outra mensagem, o primeiro selo. Ele vai dizer que são ferramentas que Deus usa. Por que o comunismo surgiu aqui na Rússia? Eu sinto mal-estar de ouvir tantos pregadores condenando o comunismo. Condenando em que sentido? Dizendo que é o anticristo vai governar. Porque você não está entendendo. Não é isto. O comunismo não é nada, é uma ferramenta da mão de Deus. Amém. E é isso mesmo. Os russos, os chineses, são uma ferramenta na mão de Deus. Isso serve para confirmar o que eu disse no culto anterior, que Deus usa pragas, juízos, para mostrar aí o seu julgamento para os incrédulos, para as nações incrédulas. E esse vírus chinês aí, que surgiu da cortina de bambu, serve como uma demonstração disso. Certo, queridos? Amém. Agora veja, eu quero ler também isso aqui, é uma mensagem que não temos traduzida, porque embora ele diga que você deve atentar para essas cortinas de ferro, de bambu, em China e tudo, ele diz que na verdade não precisa ser uma grande potência que Deus pode usar para criar grande confusão e destruição. Ele pode usar hoje um país pequeno, insignificante até. Ele disse isso. Anos atrás as grandes nações eram predominantes, aquelas que tinham grandes navios e muitos homens, como a China, a Rússia, Estados Unidos. Eles eram nações predominantes. Isso não é mais. Qualquer pequena nação pode simplesmente destruir a terra inteira. Portanto, não tem mais tamanho. Só está esperando o tempo. Então, quando ele disse lá cortina de bambu, eu disse, não é só a China. Tem a Coreia do Norte lá, tem outros países dali. Então fique atento. O profeta disse, Deus pode usar como sua ferramenta até um país pequeno. Ele pode fazer isso. Agora veja, tudo isso que Umbanda disse foi também para confirmar uma outra coisa que ele já havia dito desde o começo do seu ministério, de que haveria dois grandes poderes que surgiriam. Ele disse que o comunismo e o romanismo, né, surgiriam como duas forças que depois se uniriam. Ele disse isso. Lá em 47 ele disse isso na mensagem Experiências. Há uma confederação de igrejas se aproximando, já é nacional. E eles estão se confederando. E há dois grandes poderes em movimento no mundo. Você sabe o que eles são, sem dizer. Um é o poder comunista, as duas cortinas, e o outro é o catolicismo e o comunismo se unindo. O comunismo e o catolicismo se unindo. Um contra Cristo, o outro a Igreja Católica. Esses dois poderes estão se unindo. Talvez muitos não conseguiram entender, mas ali mais algum tempo surgiu o Concílio Vaticano II. E o Papa de lá daquele tempo, o Papa João XXIII, era um Papa progressista, que é a linha dos esquerdistas. Ok? E começou a mostrar assim, uma certa inclinação para os ideais, a sociologia, né? E tudo aquilo que envolve esse regime de pensamento, de política. Mas como disse Umbanda, tudo isso é para quê? É para distrair. Né? Esses dois poderes estão aí se unindo força no tempo do fim, para distrair as pessoas. E um dos grandes temores que existe, eu estava lendo aqui ontem, melhor,
estava fazendo algumas pesquisas, eu vi que alguns estão com medo que o Papa resolva aceitar e reconhecer o governo comunista chinês. Eu nem sabia que não tinha reconhecido ainda, disse que não reconheceu. Eles estão com medo que o Vaticano reconheça. Mas é questão de tempo, porque o Papa que está lá agora é um Papa comunista. Ele abraça, ele defende os ideais do comunismo. E não precisa defender ou apoiar abertamente. Eles creem, eles aceitam essa ideologia. Então eles têm medo. Né? O reporteiro lá, o repórter disse, temos muito medo que o Vaticano reconheça o regime comunista. Mas vai reconhecer cedo ou tarde. E mesmo não reconheça, já estão unidos. O profeta disse isso. Né? Mas eu volto a dizer, nós temos que ficar com medo disso? Não, esse povo que fica distraído, que fica perturbado e confuso. Nós não ficamos com medo, porque sabemos que eles não podem fazer nada. Amém. Outra mensagem, a deidade de Jesus Cristo. As trevas do comunismo estão se estendendo por todo o mundo, rodeando como uma grande sombra. O comunismo está tomando sua posição firme. Louvado seja Deus. Por que ele disse isso? O Espírito Santo está tomando a sua posição firme. Ao mesmo tempo que o diabo junta os dele, não é isto? Deus está unindo os seus. Quando o inimigo chegar com uma torrente de água, então eu alvorarei uma bandeira contra ele. Sim, se há um povo sendo distraído por essas cortinas, há um povo sendo atraído pela abertura da palavra. A igreja tomou sua posição firme, e eu quero dizer, a igreja do Espírito Santo. Amém. Então vejam, meus queridos, tudo isso que está acontecendo é para você ver que realmente estamos vivendo aí na era enganosa, uma era de grande distração. É uma era de grande distração que nós estamos vivendo. E irmão Branham disse na mensagem, o Deus desta era maligna, ele disse, de todas as eras de engano, desde o jardim do Éden até o fim, nunca houve uma era tão enganosa quanto essa era. É a era das distrações. Os falsos profetas se levantarão e mostrarão sinais e maravilhas, se possível, para enganar os próprios eleitos. Agora, apenas igrejas frias, formais e engomadas e assim por diante, de teologia feita pelo homem. Isso não vai funcionar. Os eleitos nunca prestariam atenção a isso. Veja, você não é distraído pelas ideologias comunistas, das cortinas de fora, e muito menos pelos falsos ensinos de alguns ministros. Você não é distraído por nada disso. Mas é quase como uma coisa real. Apenas deixe uma palavra de fora e isso é tudo que você precisa fazer. Prometido da era. Cristãos em todo lugar, preste atenção à hora em que estamos vivendo. Marque e leia e ouça atentamente. Então veja, nós devemos prestar atenção para tudo isso que está acontecendo. Amém? Agora veja, em todas as eras, Deus trouxe um mensageiro com uma mensagem, nós vimos isso no culto passado, e essa mensagem, nós vimos agora, é para atrair a atenção dos eleitos, mas ao mesmo tempo, alguns vão se distrair, e para esses a mesma mensagem vai trazer juízo. Para os incrédulos, para os que rechaçaram, para os que não aceitaram. E esses juízos na forma de problemas, de lutas, recessão, fome, desemprego, pragas, miséria. E isso aconteceu em todas as eras. Eu vou publicar esse texto, e não está aqui, mas eu vou colocar a fonte embaixo para que vocês estudem um sermão do irmão Brian, que é muito interessante, que ele trata um pouco desses juízos. Alguma coisinha ou outra também tem o pego desses sermões dele. Mas há um paralelo muito interessante. O irmão Brian fez uma lista de todas as pragas que surgiram nas eras da igreja. Logo após o mensageiro ter vindo e trazido sua mensagem, e ela foi rechaçada por outros, vieram pragas em cada era. Então ele diz ali qual foi a praga que houve lá na era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, várias pestes bubônica, peste da fome, morte, destruição. Então houve várias pragas todas as vezes que a mensagem de Deus em cada era rechaçado. Agora você vai perguntar, então nós estamos na última era, então vai acontecer a mesma coisa? Sim, vai acontecer. E temos visto aí, pestilências, vírus, mas isso ainda não é a pior de todas as pragas. Porque o Mamãe disse que nessa última era, assim como nas outras houve pragas toda vez que a mensagem é rechaçada, nessa última era vai vir uma praga que é a pior de todas. Ele tomava como um paralelo para você entender com o que aconteceu no Egito. A última praga do Egito foi a morte dos primogênitos. Porque eles rechaçaram a mensagem e o mensageiro. E a última grande praga que tem que vir nessa última era é a morte espiritual. E o irmão Branham vai bem mais longe e disse que essa praga vai atingir em cheio as igrejas. Ele nem está falando do mundo aí de fora. Porque essa é a pior praga de todas.
Em cada era houve uma praga, uma forma de juízo, mas nessa última era, a pior de todas as pragas é a que essa última era está sofrendo agora, que é a da morte espiritual. Eu separei várias mensagens, creio que talvez não vá ler todas, onde uma banda fala sobre isso. Mensagem de Israel e Igreja número 3. Agora estamos voltando para a última praga. Ele diz aqui que Deus falou, estou cansado de enganar vocês, estou aqui com as pragas das rãs, a praga das pestes, piolhos, água se convertendo em sangue, mas eu vou fazer algo que vai chamar a atenção de todos agora. Agora eu quero que você observe que a última praga foi a morte. Tivemos terremotos, tivemos guerras, rumores de guerras, tivemos maremotos. Jesus disse que seria assim, o mar rugindo, problemas do coração, perplexidade, angústia entre as nações. Todas essas coisas estão cumpridas, mas a última praga é a morte, como foi no Egito. Não fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Morte espiritualmente na igreja. Essa é a última grande praga. Por que tem que ser isso? Por que tem que ser tão violento? E por que tem que ser na igreja? Porque é a igreja que deveria espelhar Cristo. A igreja deveria ser vitrine do reino dos céus para o mundo. E não é. Tem rechaçado. Por isso que essa grande praga tem que começar pelas igrejas, justamente pelas igrejas. Porque rechaçaram essa mensagem. Israel, igreja número 4. Deus, depois de aprontar Moisés e prepará-lo, os sinais, o último sinal, como vimos ontem, essa mensagem foi pregada no dia posterior, dia 28 de março. Nós descobrimos que a morte espiritual na igreja, a última praga agora, a igreja secando, a igreja se dissipando. O caminho provido por Deus, não temos traduzido. Mas a última praga que caiu foi a morte, pouco antes da libertação. Assim como foi nos dias de Noé, seria novamente. Quão maravilhoso! Lembre-se, a última praga que caiu foi a morte. Deus nos deu um aviso após aviso, alerta após alerta. E agora a última coisa que vem é a morte espiritual. As igrejas estão morrendo espiritualmente. Amém. Depois, a mensagem do mesmo título, mas em outra data. A última praga que atingiu a igreja é uma morte espiritual. Amém. Ele vai dizer isso em várias outras mensagens, eu não vou precisar ler aqui porque você já está vendo. Aqui ele chama a atenção, isso aqui eu quero ler. Ele vai dizer que a última praga que atingiu foi a igreja pentecostal, e foi a morte espiritual. Está dizendo, os pentecostais estão com essa praga, estão mortos espiritualmente. Está voltando com o resto do mundo. Morte espiritual. No quarto selo ele disse a mesma coisa. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal, que foi a morte espiritual. Ela está morta. Isso é em nome do Senhor. O Senhor está dizendo isso. Ela está espiritualmente morta. A mensagem pentecostal morreu. Por isso que ele dizia que Laodiceia, de uma certa forma, acabou. Porque a mensagem de Laodiceia, que é a mensagem pentecostal, acabou. Esse povo, essa mensagem está morta. Isso é morte espiritual. Ele lhe deu um tempo para que se arrependesse. E ela rejeitou. Agora ela está morta e nunca se levantará novamente. Então veja, essa morte espiritual nas igrejas já é uma espécie então de juízo de Deus sobre elas, correto? Então elas já estão julgadas. O trono branco será apenas a sanção desses juízos que elas já estão sofrendo. Agora, esse tipo de juízo não é apenas para os pentecostais, como ele disse aqui, mas é também para todos, inclusive para os crentes da mensagem que se dizem ser crentes e rechaçam e combatem a própria mensagem. Porque vocês sabem, como a banda disse, que há 3 classes de crentes. Há o crente, e ao incrédulo, e é estranho, né? É incrédulo, mas é crente, mas incrédulo. É um crente, mas é um crente que não vive a fé. Que na verdade não crê. Mas ele diz que é crente porque ele tem uma forma de piedade, mas nega a eficácia e o poder dessa fé. Então é um incrédulo. E tem um manufaturado, que é fervoroso, ele faz obras e constrói templos grandes. Esse é o manufaturado. Porque parece, ele não crê também, mas ele tenta compensar a sua incredulidade com muitas obras, com muito grito, com muito barulho. Eles têm muitos trovão, mas não tem relâmpago, não tem luz, só tem clarões, só tem miragens. Então dentro da mensagem você tem essas classes aí. Então essa morte espiritual começa por eles também. Porque eles rechaçam a mensagem, eles rechaçam a palavra também, quando ela é pregada. Tente falar para alguns aí que Deus tem um filho. Tem muita gente nessa mensagem que rechaça isso. Então por isso que o juiz tem que começar pela própria casa de Deus, não é isso?
tem que começar pela mensagem. É o que Pedro diz, 1 Pedro 1,14. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós da mensagem, que recebemos a mensagem do profeta, que é o sinal para atrair a noiva, se o juiz tem que começar por nós, veja, tem que começar por nós. Começa por nós. Porque nós éramos para ser exemplo e não estamos sendo exemplo. Os que se dizem crentes da mensagem tinham que ser exemplo e não estão sendo exemplo. Então é como que o irmão Branham estivesse dizendo também, essa praga, esta morte espiritual também é para este povo. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então, meus queridos, essa praga, que é essa morte espiritual, é para todos que rejeitam a sua palavra. Seja ele um suposto crente dessa mensagem ou não. O irmão Branham disse que isso é por causa da rejeição da palavra. Mensagem do desvelar de Deus. A última praga na terra é a morte espiritual, antes do êxodo. Então eles serão cremados e voltados ao pó, e os justos sairão sobre suas cinzas. Mas a última coisa é a morte espiritual, rejeitando a palavra. Então lembra que Jesus disse? Não tema aqueles que podem destruir o corpo. Não tema comunismo, mas tema aquilo que pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É isso que você deve temer. Certa vez uma irmãzinha disse para o irmão Oliveira, irmão Oliveira, eu não deveria ser responsabilizada por coisas que eu ignoro, por eu não saber. Se eu cometer um pecado, se eu falhar, é por ignorância. Eu não posso ser responsabilizada por isso. Olha o argumento dessa irmãzinha. Mamãe Oliveira disse, você é responsável sim. Você não deve usar a tua ignorância como desculpa para viver em pecado. Né? Se você é ignorante, se informe, vai estudar. Vai aprender. Você será sim responsabilizado. Não tente pensar que você depois vai chegar lá e vai dizer, oh Senhor, eu não sabia que tu tinhas um filho. Na minha igreja, meu tabernáculo, que eu estava lá, congregava, não me ensinaram essas coisas. Então o senhor não pode agora me culpar. Eu era ignorante, eu não tenho responsabilidade. Você não vai ter essa desculpa lá. Ok? Você tem todas as condições. Deus tem dado as ferramentas aqui para atrair a tua atenção para as suas verdades. E se você rechaça isso aqui, é morte espiritual. É a praga do dia. Morte espiritual. Você não vai ter desculpa lá do outro lado. Você não tem desculpa de dizer que você não pode ser responsabilizado. O irmão Oliveira foi forte com essa irmã. Foi crítico, né? Você sim será responsabilizado, irmã. Então não diga que você não vai ter culpa lá. Se informe, estude. Deus está esclarecendo. Porque se ele enviou uma mensagem para atrair a atenção da igreja, então tem que haver uma igreja, um povo para ser atraído. Sim, tem que haver um fundo clamando por outro fundo. Então, se você diz que a vida toda nunca entendeu porque você foi ignorante, porque não te explicaram e porque você não atentou, então isso já é uma evidência de uma outra coisa. Amém? É tão complicado até mencionar isso, né? Está na Escritura, tem Escritura para isso. Mas é tão forte. Né? Então, alguns ficam dizendo, aí os trinitários dizem, Deus é 3 pessoas. Aí você tenta forçar eles a te dar uma explicação, eles não conseguem explicar. Aí eles sempre vão para aquele clichê. Não, isso é um mistério não se explica. Por favor, não foi isso que Jesus disse? Os gentios adoram o que não sabem. Jesus disse isso. Você que diz que crê numa coisa, mas não sabe explicar, porque você não sabe, porque é um mistério, você está atuando como um pagão, como um gentio. Né? E o unicista é a mesma coisa. Eles dizem, isso aqui é um mistério, isso é uma revelação. Quando a coisa aperta, eles não conseguem mais explicar, acabam os argumentos, eles têm que dizer, olha, eu não posso explicar porque isso tem que ser uma revelação. Eu fui revelado, falta você ter revelação. Mentira. Eles não estão realmente tendo argumentos porque não há argumentos para defender. A teologia unicista e trinitária são iguais, são irmãs gêmeas. Né? Então eles estão adorando a um Deus desconhecido, como o que Paulo viu lá os atenienses adorando. Eles não sabem explicar. Eles não têm Bíblia para explicar o Deus que eles servem. Eles não conseguem. Né? Bom, tem outras coisas aqui que eu não vou ler. Já quero aqui concluir esse nosso estudo. Porque, veja, o irmão Branham ele disse, os eleitos estão aqui para confessar a palavra. Porque eles foram atraídos por essa palavra. Então, tanto os eleitos como aqueles que não são eleitos, eles têm a oportunidade de receber esta palavra. Porque a palavra ela foi pregada para todos. Não foi pregado num canto, é um alarido. Alarido quer dizer berro, grito. Então a mensagem ela está berrando aí. Deus desceu com alarido. Deus está berrando a sua voz para os 4 cantos. Você não tem desculpas
de dizer que você não está entendendo. Ou que você nunca ouviu falar disso. Deus está fazendo isto. Mamãe não diz na mensagem a tempestade que se aproxima. Nós vemos os jornais e a tempestade que se aproxima, o pânico generalizado, não é isso? Quando você voltar para casa esta noite, faça-me um favor. Não vá para a cama até ler Apocalipse capítulo 8. Veja as pragas e tempestades que se aproximam e que atingirão a terra. E trovões e raios e abalarão os céus, consternações vão passar por cima da nação, homens apodrecerão em sua carne, as doenças os atingirão, dos quais os médicos nada sabem, não sabem controlar, não sabem como fazer, não sabem dar um remédio. Mas lembre-se, antes que isso acontecesse, houve uma selação. Deus selou um povo, né? E os anjos da morte e as da pragas foram recomendados por Deus. Não se aproxime de quem tem o selo na testa. E o selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. Então, Mamana pega essa escritura aqui para dizer, é isto. Enquanto há um povo distraído com esses problemas, com essas perplexidades, há um povo que está sendo atraído para o selo de Deus. E esses que são atraídos para o selo de Deus recebem a misericórdia e a proteção de Deus. Por isso que o profeta disse para a noiva, noiva, não tema essas cortinas, apenas atente para o que elas estão fazendo. Para que você veja que quando você vê alguma coisa acontecendo, pandemia, vindo dessas cortinas, é a palavra se cumprindo, é o assim do Senhor se cumprindo. É o Deus vivo mostrando que Ele está aqui para aplicar os seus juízos. Ou uma mensagem que foi entregue, foi pregada, como em todas as eras, e essa mensagem, como nas demais, como foi rejeitada, as pragas tiveram que vir. E estão aí. Mas há uma promessa de proteção. Eu volto a repetir, termino essa mensagem dizendo a mesma coisa. Há uma promessa de bênção e de proteção para aqueles que foram atraídos para essa mensagem e que estão focados nessa mensagem. Deus vai guardar cada um dos seus filhos. Deus vai protegê-los e eles vão sair incólumes de todos esses juízos e pragas que não é para mim, não é para nós, é para os incrédulos, para aqueles que rechaçaram isto. Nós não tememos nada. Nós não tememos más notícias. Nosso foco não está nos noticiários. Não te foque nisso. São os incrédulos que estão fazendo isso. Se você é noiva, você não vai se atentar para isso. Você não vai se perturbar, você não vai perder a sua paz por isso. Porque Deus prometeu que ia guardar a sua igreja. Amém, queridos? Cito aqui duas escrituras para concluir. Salmo 91, verso 10. Todos conhecem, sim? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Inclusive essa praga da morte espiritual não pode chegar se você é atraído por essa mensagem. E o Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você teme o Senhor, se você busca o Senhor, se você está com a mente focada nele, Ele vai te guardar. Você, a tua tenda, a tua casa, o teu lar, a tua família. Amém? Isso é a promessa de Deus para nós. Nós descansamos nisso. Amém. Graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus eterno e querido. Agradecemos, Senhor, por este tempo que tivemos para outra vez relembrar o que o teu profeta disse, as orientações que tu, por meio dele, nos passou, para que ficássemos atentos com os sinais, com as coisas que aconteceriam nesse tempo do fim. E isso não é para tirar nossa atenção, é apenas para vermos mais uma vez que tu és um Deus vivo, operando hoje da mesma forma como tu operou no passado. Tu é um Deus que não muda, Senhor. E nós te agradecemos por tu estar aqui outra vez, velando e cumprindo a tua palavra. Pedimos e suplicamos o nome do teu santo Cordeiro, o Cristo Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Senhor, que tu venhas cobrir novamente nossas vidas com este sangue precioso que lá naquela cruz foi derramado, para podermos nos esconder debaixo dessas bênçãos, dessas misericórdias que tu proferiu e que tu prometeu conceder à tua igreja. Que tu guarda os teus filhos, Senhor. Que tu livra eles de todo o mal, de toda a praga, Senhor. Principalmente dessa última praga que é a pior de todas. Que tu venha guardar aqui os teus filhos. Que tu venha selar estas famílias, Senhor. Que tu venhas fazer com que nada os distraia. Seja com ismo, com falso ensino, mas que eles continuem focados na tua palavra. Que tu conceda, Senhor, a eles a paz que o mundo quer lhes tirar. Seja por um noticiário, seja por um problema, por um governo, seja qual for, Senhor. Que tu venha suprir as suas necessidades, Senhor. Que tu alcance a cada um deles. Porque aqui estamos, Senhor, com esse desejo de te servir e de te representar. Que tu possas encontrar em nós, Senhor, aquilo que tu precisas. E que se há alguma coisa que te atrapalha, remova de nós, Senhor. Se há uma incredulidade, se há uma desobediência, se há alguma doutrina predileta, alguma doutrina que alguém aprecia, que não é a tua palavra, que tu possas orientá-lo, que tu possas corrigi-lo
porque teu profeta disse que até mesmo os teus filhos iriam se desviar, iriam se distrair durante a marcha, mas ele disse que ele os repreendeu e os chamou, e sabemos que é o teu alarido que faz isso. É a tua palavra que nos corrige e que nos repreende. Se temos nos distraído, Senhor, se em algum momento tentamos viver como o mundo, que tu possas tirar isso de nós, que nós possamos ocupar nossas mentes com a tua palavra, para sermos teus representantes, Senhor. Porque estamos vivendo os últimos dias. Não sabemos a data, e não estamos preocupados com a data. Tudo que estamos preocupados é, Senhor, durante o tempo de vida que tu permite nós termos aqui, queremos viver para ti, e queremos que tu viva em nós. Ajude-nos, Senhor. Este é o nosso anseio. Esse é o nosso pedido, esta é a nossa súplica. E confiante que tu nos responde, que tu nos guarde e nos protege, nós pedimos essas coisas e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, meus queridos. Eu vou encerrar aqui a conexão, agradecendo a todos os irmãos que puderam aí acompanhar a transmissão. Em algum momento aqui o microfone caiu, não sei como foi possível. Mas, de qualquer forma, aqui nós estamos fazendo o registro. Depois eu vou colocar o texto também para que os irmãos dêem uma lida, dêem uma estudada. Amém? Vou pedir para que vocês façam isso. E compartilhe isso com outros irmãos aí. Se você tem notícia de algum irmão que está meio triste, um pouco em pânico, dê essa mensagem para ele e diga que o profeta nos alertou. Não é para você entrar em pânico, não é para você se assustar, não é para você se distrair com essas más notícias. Apenas continue focado na palavra. E Deus cuidará da sua igreja. Amém, meus queridos? É isso. Que Deus nos abençoe a todos, que dê um bom começo de semana e que tenhamos aí boas notícias. Ore pela nação, ore pelas nossas autoridades, para que Deus dê sabedoria para eles saber como conduzir nesse momento difícil que eles estão passando. É difícil para todos. Amém, meus queridos? Não é momento de fazer juízo e condenação. É isso, queridos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.